Desde pequeno eu sempre tive uma grande afinidade com as ciências exatas, mas no começo, quando eu era mais jovem, eu tinha um interesse maior em parte tecnológica, computadores, jogos, esse tipo de coisa. E aí, quando cheguei no ensino médio, professores meus do ensino médio, eu estudei em escola pública, e eles me incentivaram bastante, os professores de física e de química, a prestar um curso técnico de química. E aí, quando eu entrei no curso técnico de química, foi onde eu realmente me encontrei na área de química e ganhei a paixão pela área e decidi seguir nessa carreira. Eu entrei no segundo ano do ensino médio na escola técnica de química, onde eu comecei a fazer o curso e concluir, é 1 ano e meio de duração. Depois disso eu prestei o vestibular na Universidade Estadual de Londrina, para Química, bacharel. E aí só no segundo ano eu consegui um estágio de iniciação científica com um professor que ele é mais voltado para a área de físico-química, mais especificamente em eletroquímica. E aí eu comecei a fazer esse estágio de iniciação científica com ele e comecei a gostar bastante da área de eletroquímica e físico-química. Bom, aí eu fiz 2 anos de iniciação científica no laboratório dele, na área de síntese de inibidores de corrosão. Eu me formei em bacharel e tecnólogo na Universidade de Londrina. Peguei também algumas matérias de licenciatura, mas não consegui finalizar. E aí, posteriormente, eu já tinha essa certeza, já gostava da área de pesquisa e queria fazer a pós-graduação. E aí um amigo meu convidou para fazer um exame de ingresso aqui na USP. Aí eu vim fazer, já tinha estudado para o outro exame e acabei passando como aqui. E eu procurei a professora Suzana Torresi, que ela é do Laboratório de Materiais Eletroativos, que envolve eletroquímica, mas voltada para fisicoquímica também. E aí, numa primeira conversa, inicialmente eu vim para fazer o mestrado e a professora acabou falando, viu meu currículo, viu meu background e falou, por que você não faz doutorado direto, né? E aí eu comecei com a professora a fazer o doutorado em 2014 e estou no último ano agora, doutorado aqui na Universidade de São Paulo. Nessa primeira conversa que eu tive com a Suzana, eu cheguei para ela e eu vi o currículo dela, ela trabalhava com polímeros condutores. E eu falei que tinha interesse em trabalhar com polímeros condutores, que é conhecido como se fossem filmes plásticos que conduzem eletricidade. E ela me propôs um projeto que, na verdade, era de uma ex-aluna que tinha acabado de defender e que ela fazia diversas sínteses orgânicas para propondo novos materiais. E uma das ideias, era uma ideia ainda no começo, era de fazer um material que ele era condutor e biodegradável para aplicações biomédicas. E aí, no primeiro momento, eu me interessei bastante pelo projeto, comprei a ideia e comecei esse projeto de doutorado. Eu tive que sintetizar o material, trabalhar um pouco com síntese orgânica. No primeiro momento, sintetizar, caracterizar esse material, e aí a primeira parte seria caracterizar as propriedades elétricas, a biodegradabilidade dele, para poder afirmar se ele era biodegradável também, e como a gente visava aplicações biomédicas, tinha que fazer ensaios de citotoxicidade, biocompatibilidade. E esse tipo de ensaio é feito em colaboração com o pessoal da bioquímica aqui da USP. Eu tenho uma parceria com o professor Henning, da bioquímica, que ele mexe com células tronco embrionárias. E também com o professor Catalani, ele mexe com outro tipo de célula. A gente faz geralmente esse tipo de ensaio. Uma coisa interessante é que na literatura, polímeros que eles eram condutores e biodegradáveis, até o momento que eu tinha feito minha pesquisa bibliográfica no começo do doutorado, existiam 3 materiais, né, incluindo o nosso. Um foi proposto em 2002 por uma americana, o outro foi proposto em 2007, esse de 2002 ele foi proposto, mas não teve muitos avanços. E esse de 2007 foi um material que, a partir dele, muitos estudos foram feitos e muitas aplicações biomédicas foram feitas. Então esse foi assim, um material que estava mais em alta na literatura, que era condutor e biodegradável e era usado para biocompatível com células. Então o nosso material ele tinha uma coisa muito inovadora, assim, tinha poucos grupos no mundo tentando sintetizar esse tipo de material. E o ponto principal, eu acho, dessa pesquisa é que, além do material em si, a gente conseguia tentar alterar se ele era mais condutor, menos condutor,
E aí a ideia também era estudar como isso poderia afetar os cultivos celulares. Do meu ponto de vista, eu acho que a ciência ela é importante pelo fato de ela instigar a curiosidade das pessoas e a busca pelo conhecimento. Tirar os véus da dúvida das pessoas, né? Eu acho que isso forma cidadãos melhores, forma pessoas melhores e uma sociedade como um todo melhor também. Além disso, a ciência tem um papel fundamental no crescimento de novas tecnologias, né? Como um ídolo assim na parte científica, eu vejo hoje o professor Marcelo Gleiser. Ele é um físico brasileiro que ele trabalha, acho que nos Estados Unidos com pesquisa e também em docência, e ele também tem bastante livros de divulgação científica na área dele de física, com questões sobre se há vida além da Terra, mas sob uma ótica mais de astrobiologia, uma coisa mais científica, né? Não tão filosófica ou religiosa, assim. Eu acho que às vezes é não botar tanta pressão, assim. Uma dica que eu daria para as pessoas é de não se colocar tanta pressão, não querer competir com as pessoas, e sim deixar as ideias fluírem, ser pessoas criativas e ir buscando, sempre estudando cada vez mais e vendo quais são as questões que talvez a literatura não tenha abordado de uma maneira correta, que você, com o seu conhecimento, poderia dar uma contribuição. Eu acho que não precisa pensar em longos passos, né? Mas um passinho de cada vez para a direção correta, eu acho que seria uma dica importante aí no meio científico.